Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Está funcionando a stream direitinho aí? Do meu lado parece que está tudo funcionando. Aí apareceu Otávio Anovaz, falando boa tarde. Boa tarde, Otávio. Vamos esperar aí um pouquinho. Rodrigo, boa tarde. Flávio, boa tarde também. Acho que dá 4 e 5, a gente começa. Vamos ver aí, o pessoal estava esperando. E aí, gente? Todo mundo bem? Todo mundo saudável, eu espero. Acho que para a primeira vez assim já funcionou tudo de primeira, tô feliz. Tem umas streams que você vai assistir que o cara demora meia hora para conseguir fazer o som sair. E a gente deu sorte. Eu tenho 12 pessoas, é isso? É isso. Vamos ver se. Vamos de bola. E aí, gente, vocês são de que cursos da Unicamp? Conta pra gente aí. Todo mundo da computação? Vai falar que tinha até gente da mecânica que estava pensando em vir assistir, gente da mecatrônica, não sei. Boa tarde, Daniel. Daniel é da mecânica. Flávia, eu não sei se está dando eco. Você tem que dizer. Posso tentar descobrir aqui, calma aí. A gente da física, engenharia de computação, Otávio. Engenharia química, nossa, o negócio está bem diverso. Com cabelo de quarentena aqui. Engenharia química também. Nossa, tem mais gente que não é da Comp do que a gente que é da Comp, por enquanto. Interessante. Uma pergunta interessante antes da gente começar. O que vocês acham sobre o que a gente vai falar? Sobre o que vocês acham que é a palestra? Vocês leram o título assim, vocês imaginaram, não, vai ser sobre isso aqui. Bem, bora começar então? Bora, calma aí, deixa eu fazer aqui. Puxa. Bom, gente, uma pequena introdução da gente. Eu sou o Caio.
Eu sou o Denner. A gente trabalha numa empresa chamada Showcase, dá para ver aí a apresentação. A empresa é aqui em Campinas, tem escritório em Campinas, no Swiss Park, tem escritório em São Paulo também. A gente trabalha principalmente desenvolvendo soluções de tecnologia na área de multimídia e acessibilidade. O que isso quer desenvolver? Quer dizer, a gente mexe muito com áudio, muito com vídeo, a gente mexe com libras, com audiodescrição. O Denner, tá tendo um pouco de retorno do seu lado, acho. Beleza, rapidão. E muitas das coisas que a gente tem que fazer, a gente tem que escrever código em C, em C++, e mais recentemente a gente teve que adentrar aí para umas coisas do Linux, real-time, para a gente poder atingir, para a gente conseguir desenvolver alguns produtos. Avança aí para nós, Denner. Só também aproveitar e agradecer ao pessoal aí do MTE, do Unicamp, por ceder o espaço pra gente, né? Muito obrigado. Obrigado a todo mundo aí por estar assistindo. E a gente vai começar um pouco falando do que são esses sistemas real-time, em tempo real, que é o assunto aí da nossa palestra. Então, primeiro aí uma diferenciação. Né? Normalmente, quando você está falando de um sistema de software, né, você define que o sistema está correto, se dadas as entradas, você tem a saída que você esperava. Né? Agora, quando você está falando de um sistema que real-time, que o tempo começa a importar, o sistema, de forma geral, só está correto se a saída correta chega, né, dentro de um determinado prazo. Né, que você gostaria que toda a sua computação, tudo que você está fazendo, ficasse pronto num determinado tempo. Geralmente a gente classifica essas coisas baseadas no quais são as consequências de você atrasar. Né, que isso depende do sistema, podem ter consequências desde não muito boas, desde uma inconveniência até coisas muito ruins podem acontecer. Os três tipos básicos que normalmente o pessoal usa para definir essas coisas são os termos que são soft real-time, né, firm real-time e hard real-time. O sistema soft real-time, se você atrasar, certo? Não vai cair nada, ninguém vai morrer, certo? O máximo que vai acontecer é o seu usuário do sistema vai ficar meio chateado, porque o vídeo ficou ruim, que a qualidade da imagem ficou um pouco pior, porque cortou um pouco a sua chamada de videoconferência, certo? Que as coisas não chegaram na ordem ou no tempo que elas deveriam chegar, certo? Bem o que está escrito aí, tem uma deteriorização da qualidade e a experiência do usuário acaba sofrendo um pouquinho. Quando você tem um sistema que é considerado como firm real-time, tem uma pequena diferença aí do primeiro tipo, é que a partir do momento que a sua resposta chega atrasada, ela não é mais válida. Porque o seu cálculo, a sua computação, a conta que você fez, ela só era útil por um certo determinado período de tempo. Né? O exemplo que eu dei aí de High Frequency Trading, eu não sei se o pessoal já ouviu falar, mas é um negócio que você usa computadores para fazer compras de coisas, desde ação na bolsa, dólares, esse tipo de coisa. Então, normalmente o que acontece você sabe que tem um preço, o cara vendendo por um certo valor e o cara comprando por um certo valor. E você faz uma conta para descobrir se isso aí vai te dar dinheiro. Essa conta, ela só é válida se os preços continuam sendo aqueles. E os preços só continuam sendo aqueles por um certo tempo. Né? Então, o que você gostaria é de fazer todo o processo antes que os preços mudem. Né? Se você está atrasado, você gostaria que invalidar aquela saída, descartar aquilo que você teve para você não perder dinheiro. Né? Agora, sistemas hard real-time, que o pessoal que é da engenharia mecânica, da engenharia química, são sistemas que se você atrasar, certo? Se você atrasar, certo? Seu reator explode, o avião cai e dor e sofrimento. Isso daí são sistemas estritos que você não pode atrasar sob hipótese alguma. Certo? Se o sistema atrasar, o sistema falhou. Daí o sistema do piloto automático de avião, certo? Esses sistemas, eles não estão aí no paradigma de você implementar eles com Linux Real-Time. Porque, normalmente, esses sistemas, você precisa ter um grau de confiabilidade muito grande. Você precisa provar, matematicamente, que você vai respeitar aqueles times. Então, você precisa de hardware especializado e tal.
onde a gente opera normalmente nesse software real-time, nesse firmware real-time que eu citei. Software real-time na parte de multimídia, certo? Fazendo streaming de áudio, fazendo streaming de vídeo, certo? Fazendo processamento nessas coisas, né, para adicionar coisas no vídeo, remover coisas do vídeo, tirar informação do vídeo para fazer algumas operações. Certo? E a gente mexe também com algumas tarefas que tem essa característica de que a saída fique invalidada, né, que o resultado fique invalidado, né, que trabalham com alguns standards que existem de TV de broadcast. Né? O broadcast que a gente fala é de TV aberta, TV fechada, Sky, NET, SBT, Globo, esse tipo de coisa. Que se você demora muito, se você viola o prazo para mandar uma certa informação lá para o transmissor que vai fazer a transmissão para a antena, ele fala, olha, você está fora de padrão aqui e para de funcionar, o sinal da TV cai, né? E o cliente não ficou feliz. Pode passar o próximo. Daí qual é a motivação de usar Linux para isso? Porque você pode usar microcontrolador, tem infinitas outras formas de fazer isso. Né? A principal vantagem do Linux o Linux é uma plataforma open source, certo? Quer dizer que ele é gratuito, né? Porque para você começar a desenvolver o custo é muito baixo. Né? Tem infinitos tutoriais, bibliotecas, certo? Tem driver para infinitos periféricos, desde câmeras, interfaces de rede. Certo? Você pode pegar praticamente qualquer computador comprado em qualquer loja para fazer isso, desde que seja um ARM, seja um x86, certo? Sendo um Raspberry Pi, alguma coisa assim, você já consegue trabalhar e usar todos os recursos desenvolvidos por Linux para a sua aplicação. Né? Mas tem uma certa dificuldades, né, em você fazer isso. O Linux não foi projetado, não foi idealizado para ser um sistema real-time. Ele foi desenvolvido para ser um sistema operacional de propósito geral, certo? Para funcionar desde tocar vídeo no YouTube a fazer servidor de site. Né? Então, o comportamento dele muitas vezes não é determinístico, isso quer dizer, algumas vezes você manda ele fazer alguma coisa e ele demora um tempo, outras vezes, por outras características do sistema, demora 10 vezes mais, e isso é a diferença entre o seu serviço que tem uma qualidade boa, ele funcionar e não funcionar. Só falando também, esquecemos de falar no começo, se vocês tiverem alguma dúvida aí no meio da apresentação, alguma indagação, podem mandar uma mensagem aí no chat, a gente já conversa na hora, responde. Também, se ouvir, saber que a gente está falando alguma besteira, alguma coisa pode corrigir, a gente não é necessariamente um expert no assunto, né? Então, bem, enfim, fiquem à vontade aí para trocar uma ideia com a gente durante a apresentação. O que eu vou conversar agora um pouco levando em conta aí o que o Caio falou, em 2005, lançaram a primeira versão de um patch para o Linux, ou seja, um pedaço de software que se aplica em cima do Linux, do kernel Linux, de forma a tentar tornar ele um pouquinho mais propício a ser usado para sistemas real-time, sistemas tempo real. Basicamente, esse patch implementa diversos mecanismos para poder fazer com que a nossa aplicação, por exemplo, o que quer que seja, nosso software que está rodando lá, consiga atender essas demandas de tempo, ou seja, ele sempre, ou pelo menos quase sempre, vai conseguir realizar uma certa tarefa que você designou a ele no período que você escolheu de restrição. Então, por exemplo, eu quero rodar uma certa tarefa e ela tem que acontecer a cada 100 microsegundos, e se ela atrasar, vai piscar a TV de alguém. O patch print RT deixa o kernel Linux mais propício a gente conseguir fazer isso, sacrificando um pouco a velocidade média do sistema, ou seja, provavelmente ele vai ser mais devagar no geral, ou seja, algo real-time não significa que ele vai ser rápido, ou mais rápido, só significa que ele sempre vai cumprir um certo prazo de tempo. Se ele está determinado a fazer aquilo a cada 100 milissegundos, 100 nanosegundos, 100 microsegundos, sei lá, ele vai fazer essa tarefa no tempo. E não necessariamente vai ser mais rápido. Em geral, a gente tem que sacrificar a velocidade, inclusive, para conseguir atingir essa garantia de que o prazo vai rolar. Eu vou destacar aqui um pouco das principais coisas que esse patch fez no Linux, e que ainda está em desenvolvimento, ele ainda é lançado, ainda tem coisas a serem feitas, mas vou citar aqui as principais mudanças que ele trouxe para o Linux para a gente conseguir programar em real-time no Linux. A maior parte dessas coisas já está no mainline, o que significa que
o próprio Linux que roda nos computadores nossos, que não é o Linux Real-Time, já tem vários desses mecanismos que vieram do real-time, que foram desenvolvidos para o real-time, mas se tornaram úteis depois para o geral. Sendo que o maior mecanismo que não está aí, que é o principal, inclusive, é o kernel quase totalmente preemptível. Esse é exclusivo ainda do patch PreemptRT. O que é um kernel quase totalmente preemptível? O Linux, quando você está rodando uma aplicação, um software nele, essa coisa está rodando na camada de usuário, que é uma camada mais externa, que é onde a gente desenvolve nossa aplicação. Por trás disso, existe o kernel, que é o sistema operacional, que é o que está lidando com tudo, agendando tarefa, lidando com seu hardware, etc, etc. Normalmente, num Linux normal, o kernel tem muitas sessões em que ele não pode ser interrompido. O que significa? Sua aplicação lá, que você queria que fosse real-time, está rodando, e chega a hora dela, ela fala, pô, preciso fazer isso agora. E o kernel vai falar, não dá, me desculpa, eu não posso ser interrompido. O que o patch PreemptRT traz é aumentar o número de sessões e pedaços do kernel em que ele é interrompível, ou seja, que a nossa aplicação consegue falar, kernel, me dê o espaço, eu quero fazer minha coisa agora, desculpe, mas não vai fazer isso agora. E aí o kernel pode abrir esse espaço para nossa aplicação. A principal exceção disso, um dos principais locais de execução de código que não podem ser interrompidos são as interrupções. Para quem não conhece, interrupção é basicamente um mecanismo também que todo computador, todo sistema operacional tem, que ele interrompe o fluxo normal de coisas para lidar com uma certa tarefa que está acontecendo naquele momento. Então, por exemplo, você tem uma placa de rede, seu computador está ligado num Wi-Fi, aí vai uma antena lá, o seu roteador envia um pacote para você, esse pacote está no ar, sua placa de rede pega esse pacote, decodifica essa transmissão, e aí esse pacote está lá na sua placa de rede e ele precisa ser pego pelo seu computador. A hora que o pacote de rede está lá disponível para você, a placa de rede vai mandar uma interrupção para o seu processador falando, ei, tem um pacote aqui, me pegue, senão eu vou embora, senão eu não tenho o que eu fazer, eu não posso ficar segurando isso aqui. Nosso processador vai parar tudo que ele está fazendo e vai lá buscar esse pacote, senão esse pacote vai ser perdido, por exemplo. Então, esse tipo de caso, esse tipo de momento que não pode ser interrompido de maneira alguma, é um dos maiores problemas para o Linux conseguir ser realmente real-time. Porque sempre vai ter um momento ali em que talvez você não consiga assumir o sistema para fazer a tarefa que você teria que fazer nesse momento. O patch PreemptRT tentou resolver isso da seguinte forma, que é esse segundo item aí, o IRQ Threads. Quando a gente recebe uma interrupção, tudo que a gente faz que não pode ser interrompido é só um pedacinho pequeno. Por exemplo, nesse caso da placa de rede, é só pegar o pacote lá da placa de rede e pôr na memória RAM. Todo o resto é delegado por um outro processo, uma outra thread, que pode ser feita com mais calma, pode ser interrompida, não é essencial que seja feita exatamente naquele momento. Terceira coisa, o ponto principal aí que a gente pode falar do patch preempt, são timers de alta resolução. Isso já vem lá, acho que foi colocado em 2005, 2006, no mainline, no Linux mainline, que é o Linux principal que todos nós usamos, que é a capacidade de a gente ter um timer ou alguma coisa que a gente usa para manter o tempo nas coisas na resolução de nanosegundos. Antes esse tempo estava atrelado a uma certa frequência, que era tipo 1000 Hz, 10.000 Hz, enfim, que dá uma resolução aí de milissegundos, ou às vezes 100, 1000, 110 microsegundos, o que às vezes não é o suficiente, então esse patch também trouxe aí a possibilidade de a gente conseguir usar coisas na resolução de nanosegundos para temporizar nossas aplicações. A última coisinha também que eu queria comentar, que veio diferente nesse patch, que já está no mainline também, que é bem importante, é um mecanismo chamado herança de prioridade. Basicamente, ele vem para resolver uma problemática chamada inversão de prioridade. Aqui, essa imagenzinha aqui, ela ilustra, na esquerda a gente tem a situação problema mesmo, e na direita como ocorre a solução dela. Eu vou passar por cima aqui rapidinho para vocês entenderem. A gente tem 3 tarefas aqui rodando aqui, cada barrinha dessas é uma tarefa, uma L de baixíssima prioridade, uma M de média prioridade e uma H de alta prioridade.
Vamos supor que a tarefa L está rodando tranquilamente, chega aqui na seçãozinha laranja e ela fala, pô, vou preciso usar o disco. A parte que eu quero fazer agora, eu preciso, sei lá, escrever um vídeo no HD, escrever um arquivo no meu HD aqui. Então ele vai e pede para o sistema operacional me dê controle sobre o disco. Beleza, está com controle sobre o disco, quando de repente acorda uma tarefa H, de alta prioridade. Tarefa H roda, tranquila, tal, tal, tal. Chega aqui, ela vai e para. Por quê? Ela nesse momento também fala, preciso usar o disco também. Mas alguém está usando. Então eu vou ter que esperar essa pessoa terminar de usar e depois que ela terminar de usar eu vou poder continuar. Mas, ao invés de a gente voltar para a tarefa L, começa a rodar a tarefa M, que não tem nada a ver com o disco, não tem nada a ver com nada, só que ela tem uma prioridade maior do que a L. Ela roda tranquila, só depois a L roda, termina de usar o disco, libera o disco para H usar e H pode seguir o seu caminho tranquilamente. Qual que é o problema disso? A tarefa H precisa usar o disco o mais rápido possível para ela poder seguir, ela tem uma alta prioridade. Só que a tarefa L precisa liberar o disco para ela, certo? Mas a tarefa L só começa a usar o disco para liberar logo depois que a M termina. Enquanto, na verdade, o disco devia ser liberado o mais rápido possível para H poder usar o disco logo. Então, o mecanismo de herança de prioridade, ele é uma solução para isso. E ocorre o seguinte, é a mesma coisa que a L está vindo, decide usar o disco, começa a H. A hora que a H chega aqui e fala, eu preciso usar o disco, mas a tarefa L está usando o disco e eu preciso esperar ela terminar, automaticamente a tarefa L herda a prioridade da tarefa H, ou seja, ela se torna uma tarefa de altíssima prioridade porque ela está usando um recurso que a tarefa H precisa usar, ela termina de usar o disco e volta a ter sua prioridade normal. Logo depois o H pode usar o disco, terminar suas coisas, só depois o M vai rodar porque ele não tinha nada a ver com isso, no final das contas. De diferenças principais, eu acho que era isso que esse patch traz. Sim, tem várias outras coisas, mas que, enfim, essas coisas, não dá para citar todas. Para instalar o patch, para você rodar um Linux usando esse patch real-time e ter essas features habilitadas aí para você, basicamente é um processo bem simples. Se alguém aqui já compilou o kernel, é quase a mesma coisa, você tem que só, tipo, fazer uma linhazinha de comando antes lá para instalar esse pedaço adicional de código. Quem nunca instalou o kernel também quiser brincar, não é difícil, é só demorado. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque é o que se eu fosse mostrar assim ao vivo ia demorar 1 hora, sei lá, por aí. E não vem ao caso, mas também depois da apresentação, quem quiser conversar, quem quiser brincar em casa, tentar instalar o patch real time para experimentar, para ver como é, eu vou deixar meu e-mail pessoal aqui e a gente pode trocar uma ideia, tirar qualquer dúvida, qualquer coisa. Quem quiser, a gente fica à disposição aí. Vou falar um pouquinho agora especificamente de técnicas. Então, você foi lá no seu Linux, instalou o patch real time e agora você quer programar uma aplicação que consiga fazer uso dessas vantagens aí que o real time traz para gente, que consegue fazer uso dessas coisas para a gente conseguir fazer uma aplicação, por exemplo, que se comporta de maneira temporalmente uniforme, temporalmente comportada, que vai cumprir aí uma certa restrição que você pode ter, que você está tentando resolver usando esse software. Para isso, para explicar essas técnicas, eu botei uma pipelinezinha aqui de exemplo, que é onde a gente vai aplicar essas técnicas. É só uma imagenzinha hipotética, assim, para vocês verem o que muda cada vez que a gente aplica uma técnica. Para vocês entenderem aqui, cada quadradinho desse é um processo no seu computador. Então, a gente tem um receptor aqui, receptor UDP, que é um protocolo de rede, que é por onde a gente vai receber, por exemplo, a pipeline, ela basicamente faz o seguinte, a gente vai receber um sinal de TV, por exemplo, um sinal de vídeo, um streaming pelo cabo de rede, o receptor vai receber ele, vai enviar para um processador de sinal para fazer um certo processo sobre esse vídeo, tudo, por exemplo, sei lá, deixar em preto e branco, colocar uma música no fundo, enfim, fazer algum processamento qualquer nesse pedaço de mídia. E por fim, um player que vai tocar isso na sua tela. Então, cada um desses é um processinho. Esse FIFO aqui é um mecanismo que passa dados de um processo para o outro, que a gente usa para passar dados de um processo para o outro, cada um desses é um processinho. Aqui é o cabo e, enfim, a gente vai aplicar nossas novas mudanças, nossas novas técnicas
em cima dessa pipeline aí, com o objetivo de deixar ela bem comportada. A primeira coisa que a gente precisa fazer, basicamente, é lidar com o agendamento de processos, a política de agendamento deles e a prioridade deles. O que significa? A gente vai pegar nossos processos aqui dessa pipeline e vai avisar para o nosso sistema operacional: e esses processos têm uma prioridade altíssima, mais alta que o próprio sistema operacional, inclusive, então toda vez que eles pedirem para usar o computador, usar o tempo de CPU, permitam eles usarem esse tempo de CPU. Aqui tem algumas políticas que a gente pode escolher para o scheduling. Basicamente, Sched FIFO faz com que, se dois processos tiverem a mesma prioridade, o que começou primeiro vai rodar, a hora que ele terminar, o outro roda. O RR compartilha esse tempo entre eles, fica alterando entre um e outro. E esse Sched Deadline, ele foi o último a ser adicionado. Basicamente, você consegue configurar vários parâmetros, tipo qual que é o período que uma certa tarefa tem que ocorrer, qual que é o máximo atraso, qual que é o prazo dela, e o kernel, o sistema operacional, vai tentar garantir para você que essa tarefa ocorra da maneira que você especificou. Eu não sei como bem funciona essa terceira política, porque eu nunca cheguei a usar ela, mas, enfim, está aí, né? Aqui na direita a gente tem um código em C. Se você fosse escrever um programa em C, isso seria mais ou menos o que você escrever para fazer essa configuração das políticas de scheduling e da prioridade. Basicamente, você faz estrutura, tal. Aqui, ó, nessa linhazinha, você vai escolher a política. A gente está escolhendo o Sched FIFO aqui, essa política. A gente está colocando a prioridade 80 para o nosso processo. Quase todas as coisas do kernel rodam com prioridade 50. Então, qualquer coisa acima de 50, na verdade, a sua aplicação ela já é mais importante do que o próximo sistema operacional, e o computador vai fazer o máximo para permitir que ela rode de maneira livre toda vez que ela precisar. Então, atualizando aí nossa pipeline, baseado no que a gente fez agora a gente tem nossos 3 processinhos rodando com essa política, Sched FIFO, e com prioridade 80. Bem, beleza. Fizemos isso. Para a próxima técnica agora, essa é bem simples, que é a CPU Affinity. Basicamente, você pode escolher em qual núcleo do seu processador você vai estar rodando seus processos. Então, por exemplo, nesse caso aqui eu estou escolhendo o núcleo 3, eu estou falando para o computador, para o meu sistema operacional: ei, esta minha aplicação, rode sempre ela nesse núcleo do meu computador. As vantagens disso são que, em geral, quando você está fazendo uma aplicação real-time, você gostaria de tentar deixar todas as suas aplicações real-time em um só núcleo e todo o resto do sistema operacional Linux em outros núcleos, porque aí uma coisa interfere menos com a outra, você vai ter menos problema de um núcleo estar sendo usado para algo que não tem a ver com a sua aplicação. Nem sempre isso é possível, porque nem sempre um núcleo vai dar conta de tudo que você tem que fazer em real-time. Então, em geral, você vai atribuir um conjunto de núcleos aí para rodar a sua aplicação. No nosso caso aqui, por exemplo, da nossa pipeline, a gente selecionou para o receptor UDP rodar no núcleo 0, para o processador de sinal rodar no núcleo 1 e para o player rodar no núcleo 2. Nosso sistema operacional, por exemplo, um sistema de 4 núcleos, a gente poderia ter todo o resto do sistema operacional, do kernel, etc., rodando ali no núcleo 4, sem interferir com a gente. Próxima coisa que eu vou falar é afinidade e prioridade de interrupção. Existe um grande problema aqui na nossa última pipeline que a gente fez, que agora a gente tem todos os nossos processos rodando com prioridade altíssima, inclusive mais alta do que o kernel, mais alta do que tudo, mas a gente está recebendo pacotes da internet, por exemplo, nesse caso. Esses pacotes vêm da internet, quer dizer que eles vêm de um dispositivo, então eles vêm da placa de rede, e a gente tem que dar espaço para o nosso sistema operacional poder tirar esses pacotes da placa de rede. Se todos os nossos processos ficam interrompendo o sistema operacional nesse processo, provavelmente vai perder pacote no caminho, não vai ser tão eficiente quanto a gente gostaria. Então, o que a gente gostaria de fazer é que a parte do código do sistema operacional que está lá pegando pacotes de rede e enviando para a gente, tirando da placa e mandando para nós usuários, a gente gostaria que esse pedaço de código também tivesse uma alta prioridade. Para isso, a gente usa
normalmente você faria isso, você está num sistema de produção, você está fazendo um produto, uma plaquinha, você vai ter um script, alguma coisa que rode algo parecido com isso. Esse primeiro comandinho, a gente está procurando qual que é a interrupção associada ao Ethernet 0, que é, por exemplo, coisas que estão vindo no cabo de rede aí do nosso computador. A gente vai ter aqui um resultado. Tudo que tem aqui IRQ antes do nome do processo significa uma interrupção. Então a gente vai ter aqui, ó, é a interrupção número 29, interrupção da Ethernet 0. É um processo que tem esse número de identificação. A gente vai rodar esse comandinho aqui, que é o CHRT. O que ele faz é basicamente a mesma coisa que esse trecho de código aqui. Ou seja, ele está pedindo para a interrupção ter uma certa política de agendamento e uma certa prioridade. Então aqui a gente faz o "-f", aquela política FIFO, SCAD FIFO, prioridade 80, assim como todos os nossos outros processos a gente tem uma prioridade 80. É importante que isso tenha uma prioridade maior ou igual aos nossos outros processos, para eles não ficarem competindo entre si e para a gente poder realmente receber pacotes ali de fora. E por fim, esse último comandinho aqui, o que a gente está fazendo também é escolhendo o núcleo em que vai rodar essa interrupção da rede. Todas as interrupções do computador, o Linux gera para a gente esse diretório, que é o /proc/irc, que é onde tem informações sobre todas as interrupções. Cada uma delas tem uma pasta associada ao seu número, nesse caso a 29, né? E nesse arquivo, dentro dessa pasta, SMPaffinity, se a gente editar ele, a gente consegue determinar em qual núcleo vai rodar nossa interrupção. Aqui eu estou escrevendo um 0 nesse arquivo, então essa interrupção de rede sempre vai rodar no núcleo 0. Então a gente vai ter alguma coisa assim, a interrupção rodando no núcleo 0, que é o mesmo núcleo que está o nosso receptor UDP. Isso é uma ideia boa em geral, deixar as coisas no mesmo, deixar essas coisas de dispositivo e a aplicação que vai pegar ele no mesmo núcleo, porque quando as coisas estão no mesmo núcleo, existe um atraso menor entre passar a memória de um lugar para o outro. Então, a hora que o nosso receptor pede para o sistema operacional, ei, me dê aquele pacote que você pegou da placa de rede, é mais fácil para o sistema operacional trazer isso para o nosso receptor, porque eles estão no mesmo núcleo. Por fim, a última técnica que eu vou mencionar aqui é uma técnica, coisas gerais sobre memória, na verdade, tem duas coisas que é importante falar. Normalmente, quando a gente tem uma comunicação entre processos no Linux, os jeitos mais comuns... William, as questões de memória em uma arquitetura, numa é levada em consideração de alguma maneira? O Caio vai falar um pouco disso depois, numa parte mais de boas práticas. Então eu vou deixar para ele falar lá, beleza? Basicamente, sobre a memória. É importante evitar os afifos, priorizar a memória compartilhada, evitar os afifos, sockets, esse tipo de coisa, porque... por exemplo, você tem uma FIFO ou um socket que você quer passar a informação de um processo para outro. Quando você fala assim, tá lá, deixa eu voltar para o pipeline, você está aqui no seu receptor UDP, e aí você fala, ei, eu quero escrever essa informação numa FIFO. Você tem que pedir para o kernel isso, o kernel vai, faz a escrita, volta para sua aplicação, aí o processador vai e fala, ei, eu quero ler dessa FIFO. Ele tem que pedir para o kernel vai, busca isso, devolve para o processador. Essa troca entre nosso espaço e o espaço do kernel é custosa, às vezes gera um atraso que não dá para a gente saber o tamanho dele, enfim, é sempre bom evitar isso, só que também é a mesma coisa, tem que passar pelo kernel. Então, é bom a gente priorizar a memória compartilhada. Se a gente quer passar uma coisa entre um processo e outro, a gente usa, por exemplo, o mmap aí, que é um exemplo, uma chamada de função, uma syscall que a gente pode usar para fazer isso, para criar uma região na RAM, na memória RAM, em que esses processos podem compartilhar uma memória e ler e escrever nessa memória à vontade, para a gente não ter que ter o kernel como intermédio aí para a gente passar a informação de um lado para o outro. E o último comentáriozinho também sobre memória é o mlock all, que é uma chamadinha que a gente faz para mais uma precaução mesmo.
se você tem um swap rodando na sua máquina, alguma coisa, que ele vai impedir ele vai trancar a memória que seu programa está usando na RAM. Porque, às vezes, quando seu computador quer salvar um pouco de memória RAM, ele quer um pouco de memória RAM a mais, ele pega as coisas que não estão sendo muito usadas e escreve elas no disco até o momento que elas precisam ser usadas, aí ele tira isso do disco. Só que o disco é lento, isso é uma coisa que também dá atrasos que a gente não tem como prever. Então, é sempre bom tomar essa precaução de dar o mlock all também, que é essa chamadinha aqui. Esse current e future aqui é para falar toda a memória que eu tenho atualmente e toda a memória que eu alocar no futuro, deixa ela trancada na RAM, não atrapalhe, que eu vou precisar usar ela, não mexa. Então, nossa pipelinezinha aqui ficaria mais ou menos dessa forma, aqui com as FIFOs trocadas por memória compartilhada. Nessa altura do campeonato, para esse exemplo, é muito possível que agora já, talvez a gente tenha uma performance melhor do que um sistema que não seja, tipo, usando o Linux normal. Se a gente usasse só o real-time sem fazer tudo isso, provavelmente ele ia ser pior do que o Linux normal. Você tem que ajustar sempre essas coisas, mas nessa altura aqui do campeonato, provavelmente nossa pipelinezinha ia ter um comportamento temporal bem mais comportado do que inicialmente. E bem, enfim, um comportamento temporal bem mais comportado. Agora eu vou passar para o Caio um pouco, ele vai falar de algumas boas práticas aí que a gente pode tomar, coisas mais gerais, quando a gente está pensando em programar uma aplicação para uso em sistemas de tempo real. Bom, galera, como o William já perguntou aí no chat, não é simplesmente você pegar uma aplicação que você tinha escrito, colocar no kernel real-time e falar, bom, agora tá bom, agora vai funcionar direito. O kernel real-time, basicamente, ele está tentando te livrar de algumas restrições que você tinha, algumas limitações que você tinha no Linux normal, pela forma que ele foi projetado, como as coisas funcionavam, certo? E isso é necessário, mas não é suficiente. Se você escrever um software mal otimizado, que não leva em conta algumas coisas, principalmente quando você está trabalhando em coisas que precisam interagir muito rápido, certo? Precisam de funcionar com alta frequência entre aspas, né? Você precisa, a cada vários microsegundos, fazer alguma coisa, a cada vários milissegundos fazer alguma coisa. Se você escrever o software de qualquer jeito, você não vai atingir esse objetivo. Poder passar um para mim, por favor. Um dos principais coisas que acontece é quando você faz muita alocação dinâmica de memória, certo? A alocação dinâmica de memória, para quem não conhece ou não, normalmente em C, quando você dá um alloc, em C++ ou em Java, quando você dá um new, alguma coisa desse sentido, né? Você está pedindo em última análise, né? Você está pedindo para o sistema operacional para te dar uma memória para você salvar alguma coisa. Então, isso pode, quando eu digo que pode pedir uma troca de contexto, você dependendo de como está sendo feita essa alocação de memória, né? O sistema operacional pode ter que tomar conta da sua aplicação por um tempo para pedir mais memória para o sistema, né? E isso é ruim, porque toda vez que você sai do seu programa para ir para o kernel, você não está fazendo o que você devia estar fazendo. Você está fazendo o trabalho do kernel, que é alocar memória nesse caso, né? O problema que você tem quando você tem diversas threads na mesma aplicação, né, alocando memória, certo? Você pode ter um problema que você tem muitas pessoas competindo pelo alocador de memória, né? Tá todo mundo pedindo memória ao mesmo tempo, certo? E os alocadores de memória, normalmente das linguagens, não são projetados levando esse caso em mente, né, de programação real-time e de várias pessoas pedindo memória ao mesmo tempo, né? Isso pode causar problemas de performance, essas coisas às vezes demoram mais tempo do que elas demoravam antes, você não sabe por quê, né, por causa que as coisas estão interagindo de formas diferentes, né? Outro problema que você pode causar se você ficar colocando muita memória toda hora, tem um problema que a gente chama de fragmentação de memória, né, que o seu programa começa, né, bonitinho, né, com todas as posições de todo mundo que está, todas as suas coisas na memória juntinhas, agrupadas bonitinhas. Daí, normalmente esses programas não rodam por alguns minutos, eles rodam por algumas horas ou por alguns dias. Você ficou alocando, desalocando memória nesse período, o que estava tudo juntinho, agora ficou tudo pulverizado nos endereços da memória, tudo separado.
Isso causa um problema de performance, certo? Interage com o cache de uma forma ruim, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Certo? Então, de forma geral, o que você sempre deveria fazer é minimizar a alocação dinâmica. Certo? A alocação dinâmica, de forma geral, mesmo sem ser em software real-time, é uma coisa lenta, certo? E o que você deveria sempre tentar fazer é, se você conseguir usar coisas estáticas, use coisas estáticas. Certo? Se você precisar, eu não sei a priori, agora que eu estou escrevendo código, quanto de memória eu vou precisar aqui. Isso depende do usuário, isso depende de alguma outra coisa. O ideal é você tentar alocar isso no começo. Então, eu aloco isso, uso durante a vida do meu programa e não preciso ficar alocando e desalocando. Existem outras técnicas um pouco mais complicadas, né? Vamos supor, você tem no caso de uma pipeline de áudio e vídeo, né? Você tem frames de vídeo ou trechos de áudio. São estruturas que você vai ficar reutilizando dela toda hora, porque toda vez tem um frame de vídeo novo, toda vez tem um pedaço de um trecho de áudio novo para ser processado. Você não gostaria de ter que ficar alocando e desalocando frames de vídeo, porque eles são sempre do mesmo tamanho, né? O que você pode fazer é reciclar essas estruturas, né? Existem também alocadores especiais, né, que são otimizados para esse tipo de coisa, né, que têm performances melhores, que tentam fazer algumas dessas coisas que eu te falei, por exemplo, reciclar objetos, alocadores que pré-alocam já a memória antes para tentar aliviar você desse custo de trocar de contexto, né, eles que acabam facilitando um pouco as coisas. Rodrigo, passa mais um para mim. Aquilo que eu tinha mencionado de você fragmentação de memória entra nesse negócio de localidade de memória, que é uma análise um pouco mais complexa do que muitas vezes o pessoal faz no início, quando está pensando em software, né? Que você assume que a memória é memória, eu escrevo, eu leio, não faz diferença como eu estou escrevendo, como eu estou lendo. Né? Para quem é da computação, já fez organização de computadores, sabe, ou arquitetura de computadores, sabe que isso não é verdade. Né? Que se o computador fosse só a memória RAM e o processador, ia ser bizarramente lento, a gente não ia conseguir fazer nada. Então, entre o seu acesso direto à memória, tem vários níveis de cache. Certo? E o jeito que o cache funciona ele assume que memórias guardadas, posições de memórias próximas umas das outras, normalmente são acessadas juntas. Então, quando você fala para a memória, vai lá, pega a variável x para mim, por favor, no seu código você está lendo a variável x, ele vê que a y e a z estão ali do lado da memória. Como o barramento da memória não passa só um inteiro, pode passar várias coisas ao mesmo tempo, né? Ele já puxa várias coisas junto para você. Então, se você deixa as coisas, certo? As coisas que você vai computar juntas, certo? Se eu preciso realmente de x, y, z, todos eles ao mesmo tempo para fazer a minha computação, se eu deixar eles guardados juntinhos, quando eu for ler aquilo, já vai estar tudo próximo, já vai ter sido tudo carregado junto, né? Ou já vai estar tudo no nível de cache muito mais próximo da CPU. Então, isso vai fazer com que a computação seja mais rápida. Né? E você não tenha que ficar gastando tempo esperando coisas da memória. Porque comparado com os níveis de cache, né, que tem, principalmente se você as coisas ficarem próximas lá no cache L1, que fica praticamente colado na CPU, né, essas coisas são muito mais rápidas do que na memória. Né? Um exemplo básico que às vezes acontece quando você está falando disso é quando você tem várias estruturas que você vai usar no seu código. Né? Você pode tentar organizar isso de duas formas. Ou você tem um vetor de estruturas, né? E todas essas estruturinhas são armazenadas de formas contínuas, né? Se a gente pensar no que a gente estava falando, uma estrutura que tem um x, um y, z. Então, na memória vai estar lá, x, y, z, x, y, z, x, y, z. Né? Se você precisa do x, y, z sempre juntos, essa é uma boa forma de guardar a memória. Toda vez que eu pegar uma estrutura, toda vez que eu carregar a memória, vai vir já para mim o x, y, z ali pertinho. Eu já consigo fazer a conta que eu preciso fazer. Mas se eu tenho alguma computação que eu preciso de todos os x's juntos, eles estão todos separados. Né? Porque tem o x, daí tem o yz, daí tem o próximo x. Daí tem do próximo cara, tem o yz, daí eu tenho outro x. Daí se eu tiver que percorrer todos os x's para fazer alguma computação, somar todos eles, fazer uma média, alguma coisa nesse sentido, o meu acesso de memória vai ficar pulando na memória loucamente. Isso vai provavelmente causar vários problemas do cache, eu vou ter que buscar muito mais coisa na memória do que eu precisaria. Então, se eu fizesse um vetor, em vez de fazer um vetor de x, y, z, eu faço um vetor para x, um vetor para y, um vetor para z. Né? Daí isso muda como o acesso é feito, né? Mas por isso você tem que ter noção de como você está lendo a memória, como está sendo o acesso, certo?
se é isso realmente que está deixando seu programa lento, mas são coisas que você tem que levar em conta. Vou passar um link para mim dele. Outra coisa que a gente tem, né, que hoje em dia todo computador praticamente tem problema de concorrência, porque todo mundo tem mais de um core, certo? E os programas normalmente têm mais de uma thread para fazer várias coisas ao mesmo tempo. E você sincronizar as coisas é uma coisa que toma tempo, certo? São coisas custosas, certo? Você tem que parar duas threads para elas concordarem quem vai fazer o que primeiro, né? São coisas que tomam tempo, gastam recursos. Certo? E a natureza do kernel real-time, que era uma coisa que você tinha menos problema na versão normal do kernel do Linux, é o que a gente chama de starvation. Para quem nunca ouviu esse termo, é caso de você ter alguém querendo usar um recurso, o disco, a placa de rede, escrever na tela, ler o teclado. Né? Como você tem essa noção de prioridades, né, muito bem definidas, e elas são bem mais rígidas agora no kernel real-time, certo? Se eu tiver uma prioridade muito alta e eu uso muito o recurso, pode ser que outras coisas não consigam usar aquele recurso nunca. Certo? Porque eu estou sempre lá usando aquele recurso e eu tenho mais prioridade que todo mundo. Então, isso também é outra coisa que tem que ser levado em conta, como é que você está... Quem tem a prioridade, quem está lendo o recurso, será que eu não estou parando outra parte do programa sem querer por causa disso? Né? Outra coisa que pode acontecer quando você está trabalhando com muitas threads é deadlocks. Coloquei que deadlocks são do mal, porque o que acontece? Você tem várias threads, todas elas estão se interagindo, elas têm vários momentos ali do código que elas precisam se sincronizar, mas por algum erro de lógica, certo? Tem alguma coisa que você não levou em conta, acontece que você entra num estado muito legal, que está todo mundo esperando por todo mundo e ninguém nunca faz nada. Isso pode acontecer, né? E daí, quando isso acontece, o seu programa simplesmente para. Nenhuma das diferentes processamentos que você está fazendo faz alguma coisa. Existem tipos de estruturas de comunicação que você pode usar, que elas são lock-free, né? Elas não usam locks para sincronização. Isso garante para você que todas as partes do seu programa, todas as computações que estão sendo acontecendo, elas vão poder progredir de alguma forma. Normalmente o que acontece é, eu quero inserir nessa fila. Em vez dele ficar esperando para sempre a vez dele de colocar um dado na fila, ele vai tentar e falar, olha, agora eu não consigo colocar na fila. Então, ao invés de você ter essa situação de deadlock, o programa te libera para fazer outras coisas. Né? Isso é bom, isso acaba facilitando o desenvolvimento de várias coisas. Né? Essas estruturas de dados são bem complicadas, né? Tem um certo arcanismo aí em como fazer estruturas lock-free, mas estão disponíveis em bibliotecas para serem utilizadas. Né? E tem aquela máxima de que o melhor código é aquele que você não tem que escrever, e a melhor sincronização é aquela que não acontece. Se você tem duas partes do código que você consegue escrever de uma forma que elas não precisem se comunicar, certo? Que as informações fiquem já onde elas precisam estar, sem você ter que ficar transmitindo informação entre threads, entre processos, certo? É a melhor coisa que você pode fazer, certo? Porque sincronizar toma tempo, certo? Gera complicação no código, né? E no final das contas, se você quer fazer uma coisa funcionar muito rápido, o ideal é que você não dependesse de ninguém para fazer aquilo. Aquela thread, aquele processo, simplesmente vai e faz o que ele precisa fazer. Daí, o Daniel vai dar uma finalizadinha só, esse é o último slide já, depois a gente vai abrir para perguntas aí, quem quiser trocar uma ideia, mais tudo. Só alguns recursos para quem tiver interesse em brincar em casa, tentar alguma coisa, tentar usar o Linux Real-Time. Esse primeiro aqui é a wiki da Linux Foundation em relação ao patch Preempt RT. Muitas coisas que a gente falou na palestra tem em menor ou maior grau lá também, bastante coisas, técnicas. Tem também um guia para instalar o patch, instalar o kernel, quem quiser tentar e tudo. Ela não é tão vasta assim, tem pouca coisa até, então você acaba tendo que descobrir, você vai ter que descobrir as coisas meio que no teste mesmo. Mas ela é um bom ponto de partida se você quiser começar a brincar aí com o kernel real-time do Linux. E esse outro recurso aqui, o SADL, é bem legal. Isso daqui é uma Open Source Automation Development Lab. É uma organização alemã, eu acho, que é um grande stakeholder aí, na verdade, no Linux Real-Time. Eles
envolvidos no desenvolvimento, provavelmente discutem nas listas de e-mail, mandam patch, essas coisas. E eles têm bastante coisa em relação ao real-time, rodam muitos testes que eles deixam disponíveis ao público. Eu vou compartilhar aqui a tela deles para vocês verem. Deixa eu pegar aqui. Rapidinho. Aqui, beleza. Basicamente, eles têm muitos projetos que dá para você ler, enfim, várias coisas sobre o Linux Real Time, explica a organização, mas que eu queria mostrar mesmo que é bem legal, essa que é a Farm Real Time deles aqui, na direita. Você vai aqui, eles explicam o que é, eles têm uma série de hacks rodando diversas máquinas, placas, servidores, todos rodando o Preempt RT, o patch, e mostrando algumas estatísticas com relação a essa execução deles, teste que eles fazem. Então, se você for aqui, por exemplo, em boards e distros, vai ter uma lista. Vai ter uma lista aqui das máquinas que eles estão rodando, os hacks deles. Tem muitas placas, muitas máquinas. Super. É bom para você ver já quão simples vai ser. Às vezes você quer rodar numa plaquinha o Linux Real Time, já vai dar um ponto de partida aí para você. Aqui eu vou mostrar, por exemplo, o Raspberry. Eles têm vários modelos rodando, 4, 3, tem outros mais para baixo lá. Se a gente abrir aqui, a gente consegue ver qual kernel eles estão rodando, qual versão. Deixa eu aumentar um pouquinho. Distribuição do Linux, a placa. Aqui, nem sempre, quando você instala o kernel real-time, ele vai funcionar de primeira. Talvez você precise passar alguns parâmetros adicionais para o seu sistema operacional durante o boot. Então, aqui tá os parâmetros que eles usaram para conseguir rodar lá, que eles usaram para buildar, enfim, informações sobre os processadores, CPU, interrupções, resolução dos timers. Mas eu acho que o mais legal aqui é eles também disponibilizam a configuração do kernel que eles usaram para compilar. Se você fosse fazer isso na mão, tentar descobrir para uma placa nova isso, provavelmente você ia ter muito trabalho. Quais opções tem que ligar, desligar para rodar certinho na sua placa. Então aqui eles já vão mostrar para você todas as configurações que eles usaram quando eles foram compilar o kernel. É gigantesco, né? Vocês estão vendo. E se você usar essa configuração, provavelmente você vai conseguir compilar também para essa placa. Quais patches, além do real-time patch, eles aplicaram aqui para conseguir fazer, por exemplo, nesse caso, pro Preempt RT funcionar no Raspberry, eles precisaram aplicar mais algumas coisas aqui que eles já mostram aqui pra gente que eles tiveram que aplicar para rodar esse sistema. Ajuda muito se você quiser começar a mexer numa plaquinha com real-time, já tem uma configuração mais ou menos pronta aqui para você já não perder tempo com isso, que você provavelmente perderia muito tempo só tentando descobrir como rodar um negócio na plaquinha. Além disso, para todos os sistemas que eles rodam, eles fazem um teste, fica sempre fazendo esse teste que é o Cyclic Test. Eles dão o plot aqui pra gente, né, público os plots. Basicamente, o que a gente está vendo aqui é um plot, é um histograma dos atrasos que foram detectados nos núcleos. Basicamente, esse Cyclic Test, que é uma ferramenta que a gente usa bastante para testar se um sistema, se o patch RT rolou mesmo, se ele colou aí no nosso kernel, quando a gente instala o patch RT. Ele é uma ferramenta que vai gerar uma carga na CPU, vai ficar rodando uma thread, que, sei lá, por exemplo, a carga tem que acordar a cada 100 milissegundos. E aqui é a frequência de quanto ele atrasou em relação a esse tempo. Então, por exemplo, aqui vocês podem ver que a maior parte dos atrasos está entre 0 e 50 microsegundos. Significa que, sei lá, em 1 milhão de vezes que ele rodou isso, os maiores atrasos foram no máximo 50 microsegundos em relação ao que foi pedido. Então, eu pedi, me acorde a cada 100 milissegundos, no máximo demorou 100 milissegundos, 50 micro aí. Se você tem um gráfico que está bem, com a maior parte das curvas para a esquerda aí, que nem a gente está vendo, bem colado aí no lado esquerdo do gráfico,
provavelmente o patch colou, tá legal, assim, pelo menos você adquiriu alguma característica de preempção boa no seu sistema. Se você fosse plotar isso para em uma máquina que não está rodando kernel real time, provavelmente esse gráfico seria mais espalhado, teria, tipo, não seria um grande pico aí, quase no zero, mas teria, tipo, muitos atrasos aqui na faixa do 100, do 150, do 200, aqui no eixo X. Então, toda vez que você for rodar um sistema real-time, é legal rodar essa ferramenta. Tem bastante coisa sobre ela na wiki lá também, que era o primeiro link. Enfim, esse site é um ótimo recurso aí para quem quer começar a brincar, ajuda bastante a dar esse primeiro o jump start aí quando você está mexendo em um sistema novo. Vamos lá. Depois eu mando no comentário também, se alguém quiser, os links, né? E acho que era isso que a gente tinha para falar mesmo, no geral. A gente vai abrir para perguntas de novo, mas já obrigado a todo mundo por vir, pela atenção, obrigado de novo pelo MTE, por ter cedido espaço e tudo mais. E aí a gente bate um papo agora, então, e quem quiser ficar um pouco mais tarde depois, quem quiser ficar aqui depois das perguntas, a gente vai conversar um pouco, rapidinho, 5 minutinhos, falar um pouco da empresa, como é trabalhar lá, divulgar a nossa página de carreiras, quem achou legal, gostaria de trabalhar com coisas Linux, programação, processamento de vídeo, áudio, esse tipo de coisa. Quem quiser ficar depois, tiver interesse, é legal. Isso aí. Valeu, gente. E, galera, se tiveram alguma pergunta, se vocês não entenderam alguma coisa, se vocês entenderam tudo, se vocês não entenderam nada, um comentário. A gente está pensando em talvez fazer mais palestras desse jeito, talvez sobre outros assuntos. Se tem alguma coisa aqui que a gente não falou. Obrigado, Vitor Hugo. Foi a primeira vez, não foi tão horrível assim. A gente está aprendendo aí o negócio de fazer essas live streams. Tinha outros assuntos que a gente às vezes mexe, que eu não sei a demanda, que são coisas talvez menos interessantes para o pessoal de outras engenharias. Que é mexer com coisa na nuvem, Docker, essas outras ferramentas aí que são de uma outra área completamente diferente. Mas pessoal, falar acho que é isso aí mesmo. Tiveram nenhuma dúvida? Bom, vou fazer aqui o merchanzinho básico da empresa. Como eu falei, a gente tem escritório aqui em Campinas, né? Como eu já mencionei no começo aí, o pessoal que não viu, eu e o Denner somos formados em Unicamp, eu fiz engenharia da computação. Eu faço ainda. O Denner está fazendo isso, o Denner não se formou ainda. Eu me formei ano passado. O nosso chefe aqui em Campinas também é engenheiro da computação, que é um dos donos da empresa, também é formado na Unicamp. Então, podemos dizer que somos filhos da Unicamp, assim dizer. Né? A empresa não só trabalha com essa parte mais C, C++, a gente trabalha também com alguns projetos na web, algumas outras coisas, a gente mexe, a empresa tem uma parte de produção de conteúdo, de acessibilidade, né? Fazendo closed caption, fazendo audiodescrição, fazendo libras, né? Para atender essas necessidades aí que as pessoas têm. E tirar esse bannerzito aqui, certo? A gente tem uma página de carreiras que, na realidade, é que essa apresentação era para ter sido feita muito antes, mas daí, entendeu? O mundo quis quase acabar, ainda está perigando. Então, talvez no momento tão imediato, assim, não tenho tantas oportunidades quanto a gente gostaria. Mas nada impede de ninguém de mandar e-mail para os e-mails que estão ali, mandar e-mail para mim ou para o Denner. Na página aí também tem
tem o linkzinho para se você quiser deixar o currículo lá. E se abrir alguma vaga, assim, tiver interesse na área, você já pode deixar o currículo com a gente, que assim que tiver uma vaga também, já troca uma ideia, tudo. Na página também dá para vocês conhecerem um pouco mais a empresa, ver umas fotos, tudo. Desculpa, Caio, te cortei, né? Não, se preocupa não. Mas é isso aí. Tem nenhuma pergunta? Tô parecendo um professor desesperado, que ninguém entendeu porra nenhuma. Mas é isso. Agora que aconteceu a primeira vez, eu acho que talvez até role fazer outras apresentações sobre outras coisas. Legal passar aí algumas coisas que a gente aprendeu pro pessoal do Unicamp. E isso aí. Algum comentário, alguma coisa? Isso aí. De Acho que é acordo com o isso mesmo, YouTube. né? Deixa eu pegar esse link e pôr no chat. Porque a coisa que eu mais odeio é quando o cara põe o link e daí não tem como copiar e colar o link. Eu fico muito chateado. Não deixar as outras pessoas chateadas. Diferenciar. Tecnologia. Beleza, então, galera. Obrigado aí, viu? Obrigado, Flávio, por ter aberto espaço aí pra gente. Ficamos aí à disposição, então. Deixa eu passar também meu e-mail da empresa. Que daí, se alguém tiver algum interesse em alguma coisa que a gente falou aqui, né? Se alguém quiser trocar alguma ideia aí sobre real time e tudo, quiser brincar em casa e precisar de uma ajuda, a gente fica à disposição também para trocar uma ideia. Deixa eu copiar aqui também. Porque eu acho que tá certo aqui. Opa. Se tiverem alguma ideia de alguma outra Outros conteúdos, né, também, que vocês gostariam de ver. informações. Não sei se essa palestra aí foi um pouco mais, no assunto mais específico do pessoal estava falando, eu vi um pessoal falando no começo que coisas básicas de Linux, aqui a gente já supunha um certo conhecimento de várias coisas até, mas no futuro próximo a gente pode fazer palestra de outras coisas. Beleza, galera, se não tiverem nenhumas outras perguntas, mais nada, acho que a gente vai acabar por aqui. Dá mais uns 2 minutinhos aí. Ver se ninguém tem nada para acrescentar. Foi legal esse negócio do YouTube aqui. Falei que não dá para ouvir as outras pessoas, não dá para ouvir as pessoas, você fica só dependendo do chat. Mas Fechou, então? acho que vai ser isso aí mesmo, galera. Se tiver qualquer coisa, só entrar em contato aí. E por isso aí, vai ser isso aí, gente. Tchau, tchau. E até mais. Obrigado. Até a próxima aí, gente. Falou.